Olá, eu sou o Thales. Essa é a nova série Comando das Criaturas, que já em seu primeiro episódio conseguiu 100% de aprovação dos críticos. Não se esqueça de dar o like e de se inscrever no canal. Esse episódio começa nos apresentando uma instalação secreta do governo dos Estados Unidos. Lá dentro, Amanda Waller e o General Rick estavam assistindo pela TV a invasão de um país chamado Pocolistão por um grupo conhecido como os Filhos de Temícera. Esse grupo é liderado por uma mulher chamada Circe. Ela é uma feiticeira amazona. Além disso, ela alega ser herdeira do trono de Temícera, uma nação governada por mulheres, mas que ninguém sabe se realmente existe. Circe prometeu a todos os filhos de Temícera que depois da queda do Pocolistão, ela os lideraria para conquistar a ilha de Temícera. E realmente vemos que os homens estão acreditando nisso. General Rick Flag mal pode acreditar no que está acontecendo, e Amanda Waller diz que essa nação é amiga dos Estados Unidos há décadas, e o general deve entender que a amizade é sempre baseada em campos de petróleo, especialmente os ainda não explorados num país atrasado. A princesa Ilana, herdeira do Pocolistão, já está negociando esse petróleo com os Estados Unidos, e se uma mulher louca com um chapéu de bruxa tirá-la do poder, algo terrível pode acontecer. Eles precisam ajudar a Ilana. Para isso, Amanda levou o general até a divisão de internamento não humano. O general diz que o Congresso mandou parar as atividades da Força Tarefa X, mas Amanda explica que eles apenas barraram o uso de seres humanos. Naquele lugar não existem humanos. O general então fica em choque assim que vê o que ela quer lhe mostrar. Por mais de 50 anos, apenas os maiores oficiais ficaram sabendo da existência desse lugar. Se usarem esses prisioneiros, com certeza o Congresso não terá o que fazer. Nenhum deles é humano. A primeira que o general vê é aquela moça que parece muito um ser humano, mas Amanda explica que ela é apenas um cadáver. Ninguém sabe como ela se chama, e o pessoal ali a conhece apenas como a noiva. Aquele outro se chama Doutor Fósforo. A pele dele pode queimar pessoas e objetos. O próximo é a Doninha. É um dos poucos soldados ainda vivos do projeto Starfish em Corto Maltese. Amanda pede desculpas ao general, pois sabe que foi nesse lugar onde o filho dele perdeu a vida. O próximo é aquela máquina que já eliminou mais de 300 soldados do Bigodudo durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era para ser desmontado, mas Amanda viu potencial nele e todos o chamam de robô recruta. A última é Nina Mazursky. Dentro d'água, ela não se compara a ninguém e é a mais inteligente e razoável do grupo. Amanda e o general então descem para conhecer todo mundo, e logo de cara, assim que a porta abre, 3 deles partem para cima dos 2, mas recebem um belo choque do dispositivo da Amanda. Essa é a nova força-tarefa do General Flag, a Força-Tarefa M, também conhecida como Comando das Criaturas. Eles irão imediatamente para o Pocolistão defender a princesa Ilana. Já no caminho, o robô recruta quer eliminar o Doninha, pois ele está agindo como se fosse um dos soldados do Bigodudo, mas o general lhe garante que ele não é, e o robô fica calmo. Assim que olha pela janela do avião, a noiva pergunta se eles já chegaram ao Pocolistão, e a Nina lhe pergunta se ela já esteve ali antes. Parece que sim. Vemos então a aeronave deles pousando no Pocolistão, e eles são recebidos por diversos soldados. Assim que descem do avião, as criaturas são levadas em meio ao Pocolistão, e vemos que um dos rebeldes do grupo dos Filhos de Temícera observou tudo e avisou alguém. No caminho dentro do carro, o Doninha até mesmo não aguentou e deixou seus líquidos saírem do corpo. No caminho até o castelo, Nina simpatiza com as pessoas do lado de fora. Assim que o grupo chega no próprio castelo, eles ficam impressionados, pois o lugar é gigantesco. A noiva diz que o dinheiro compra tudo, menos a beleza. Afinal, as fotos dos antepassados são extremamente ruins. O general Rick se pergunta como será essa tal princesa Ilana, mas assim que ela aparece, o homem fica impactado com sua beleza. A mulher diz que é um prazer conhecê-lo e já o chama por seu apelido Bill. O general aceitou sem nem reclamar e todo mundo ficou em choque ao seu redor, pois eles não sabiam desse apelido. O general da princesa Ilana faz uma piada com o general Rick, dizendo que ali não é desse jeito que se veneram a princesa e por causa disso ele será eliminado. O general acreditou e ficou em choque, até que o outro revelou ser apenas uma piada. Todos riram da cara dele, até mesmo a princesa. Os soldados ali do país fazem esse tipo de coisa, pois eles assistem muito a TV dos Estados Unidos e gostam de imitar todas as pegadinhas e jeitos de falar. A princesa então o interrompe para dizer que eles já fizeram um banquete para os convidados e todos vão para a mesa de jantar. Os monstros estão comendo como se nunca tivessem comido em suas vidas, menos a Nina e o robô recruta. Ele é porque não come comida de verdade e ela é porque é muito educada
delicada. General Rick pede desculpas à princesa, pois aqueles outros monstros passaram muito tempo na prisão e perderam a delicadeza. Por sorte, a princesa não se importa com isso e diz que gosta muito de ver amigos se divertindo. A jovem daria de tudo para ver sua mãe, a rainha, voltando a se divertir como antigamente, porém ela está desse jeito fora de si há muito tempo. O estado da rainha é o motivo pelo qual a princesa toma conta dos assuntos do Pocolistão, até o dia que ela inevitavelmente tem a sua existência deletada. A jovem cuida da rainha e vemos que a noiva observou tudo isso, mas parece que desconfiou de algo. Depois disso, a Nina pediu para um dos garçons arranjar um pouco de diesel para o robô recruta. Mais tarde, todos vão pro lado de fora do castelo e a Nina continua conversando com o robô recruta. Ela diz que é uma paisagem muito bonita, mas ele fala que não gosta de paisagens desprovidas de soldados do Bigodudo sem vida. Ele está louco para eliminar mais soldados do Bigodudo, pois Amanda Waller prometeu para ele. O robô gostaria muito de um amigo para eliminar soldados do Bigodudo e queria que esse amigo fosse a Nina. Já fazem 74 anos, 23 dias e 52 minutos que ele não elimina nenhum soldado do Bigodudo. Enquanto conversa com a princesa, o general Rick diz para ela que veio para mantê-la segura. Os dois observam o Doninha se divertindo por aí e a princesa pergunta por que ele foi preso. O general então conta que ele eliminou 27 pequenas pessoas que ainda estavam em fase de crescimento. Ela fica em choque, mas o general conta que ele não demonstrou mais nenhum ato violento e ela pode ficar tranquila se não chamar nenhuma pessoa com essas características para o castelo. A princesa então fala que é uma honra ter americanos em seu país, que é um lugar um pouco atrasado, e ela gostaria muito de utilizar toda a cultura norte-americana para ajudar seu povo, levando todo mundo para o século 21. Ela então pergunta se o general é casado, mas ele diz que não. Sua antiga esposa foi o maior erro de sua vida, porém também o levou para seu maior presente, o seu filho. Ele entrou pro exército para dar uma boa vida para o jovem, mas quando ele fez 18 anos, também entrou pro exército e acabou perdendo a vida. A princesa fica triste ao ouvir essas palavras e o general diz que ela e seu filho teriam sido bons amigos. Ela, entretanto, diz que mesmo sabendo que o filho dele deve ter sido um homem muito bom, ela ainda prefere homens mais velhos. A princesa então chama o general até o quarto dela para mostrar o guarda-roupas para ele, mas na verdade não é isso que ela queria fazer. A jovem então já sai arrancando a roupa. Ela parte para cima do general, louca para fazer sem vergonhices com ele, pois ali no Pocolistão não existem homens como o general. Ninguém tem coragem de se aproximar dela e acham que ela tem que ser apenas a princesa. Só que o general rapidamente se desvia de suas tentativas e fala que amanhã eles podem se encontrar de novo para montar um plano melhor para a defesa dela. O homem então sai dali do quarto e deixa o robô recruta e o Doninha de guarda. Enquanto o Doninha dorme, o robô recruta fica contando os números de soldados do Bigodudo que ele eliminou durante a Segunda Guerra. O Dr. Fósforo estava sozinho e Nina se deitou em uma banheira para tomar um banho, só que viu que a noiva saiu pela janela. A Nina então a seguiu descendo as escadas e a noiva não entendia por que ninguém estava impedindo as duas de saírem. Nina explica que é porque elas são convidadas. A noiva então vai até o portão principal e pede um dinheiro para um dos guardas. O homem vai dar uma nota para ela, mas ela toma todo o dinheiro dele e sai do castelo junto com a Nina. Assim que levanta o braço, um táxi aparece instantaneamente e no idioma daquele homem, a noiva pede para ser levada até o castelo do Frankenstein. O taxista ficou em choque, mas mesmo assim levou as duas. No caminho, elas viram a decadência das ruas do Pocolistão. Enquanto estava dormindo, o general foi surpreendido com a presença do Dr. Fósforo tentando pegar o dispositivo de segurança no quarto dele. Os dois então começaram um embate por esse dispositivo. Dr. Fósforo toca fogo em tudo que toca e graças a isso, o piso acaba partindo e eles caem no meio da cozinha, com os funcionários trabalhando bem na hora. O embate continua lá dentro. O Dr. Fósforo quer o dispositivo de qualquer maneira para poder escapar dali. Só que o general não vai desistir e continua partindo para cima dele, mesmo se queimando no processo. Por sorte, ele finalmente conseguiu derrubar o Dr. Fósforo e pegou o dispositivo de volta. O Fósforo implorou para que ele não desse o choque nele, e a princesa Ilana apareceu bem na hora para saber o que estava acontecendo. O homem então começa a brigar com o Fósforo, dizendo que se ele contasse para Amanda Waller o que acabou de acontecer, ele iria passar o resto de sua vida preso. Os dois estão no mesmo time e têm que trabalhar juntos. Parece que o Dr. Fósforo entendeu isso. Vemos que a noiva e a Nina chegaram ao endereço do Frankenstein, e a noiva conta que foi ali onde ela nasceu. As duas invadem a propriedade e uma idosa do outro lado da rua, que tem um celular como plano de fundo suspeito, ligou para um certo homem que estava num iate. Ela está avisando a ele que a mulher que ele procurava finalmente apareceu na mansão
mansão, e esse homem fica em choque todo emocionado, pois finalmente sua noiva apareceu depois de tantos anos. O episódio começa com diversas partes de corpos femininos espalhados por cima de uma mesa, e o ano é 1831. Dr. Victor Frankenstein conversava com seu monstro, o Eric. A criatura está com muita inveja de seu criador e pai Frankenstein, pois ele tem uma esposa e o Eric não tem. O monstro exige que seu criador crie também uma esposa para ele. Dr. Frankenstein tenta dizer que não pode fazer isso, pois mal acabou de criar o Eric, só que a criatura não vai aceitar. Ele diz que se Frankenstein não lhe criar uma esposa, ele vai eliminar a esposa do doutor, pois segundo a ótica dele, essa seria uma troca equivalente. Assustado, o Dr. Frankenstein tenta acalmar o Eric, dizendo que conseguiu diversas novas partes de corpos com seu agente funerário e espera que elas sejam do agrado dele. Assim que olhou um dos rostos, Eric ficou emocionado e até chorou. Aquele é o rosto de seu verdadeiro amor. No presente, Nina perguntava para a noiva por que elas foram até aquela mansão. Ao mesmo tempo, no palácio, o general explicava para a princesa que tem aquele dispositivo que dá choques nos monstros que tentem sair do controle. Isso é apenas para garantir a segurança dela. Vemos, entretanto, que a jovem está mais preocupada em curar os ferimentos do general e pede para ele remover sua camisa. Ela o observa de maneira suspeita enquanto os dois conversam e ela cuida dos ferimentos dele. O general tenta garantir que sempre vai fazer de tudo para mantê-la segura e a jovem apenas se impressiona cada vez mais com toda a gentileza do general. Isso é muito raro ali no Pocolistão. E aí de repente ela começa a, digamos, alisar o general. Segundo a jovem, essa não foi a primeira luta dele essa noite. Nina e a noiva observavam um quadro e a Nina perguntou se aquela é a família da noiva, mas ela disse que não. Aquela é a família de seu criador e eles nem moravam ali. Essa mansão era apenas o lugar onde ele trabalhava. A família morava no final da rua. As duas continuam andando na mansão e encontram o lugar exato onde a noiva foi criada. Seu pai era um cientista, um homem renegado. Naquela mesa foi onde ele conseguiu completar o experimento que trouxe a noiva à vida. No momento que ela respirou pela primeira vez, Eric já estava louco para se aproximar e dar as flores para ela, dizendo que os dois são apaixonados. Mas Frankenstein mandou ele esperar um pouco, afinal, aquela é a primeira vez da noiva no planeta Terra. É como se ela tivesse acabado de nascer, ainda não entende nada, nem sabe o que está a seu redor. O próprio doutor é que se aproxima para tentar acalmá-la, mas Eric não lhe deu ouvidos e brotou do nada, assustando demais a noiva. Nina está assustada com a história da noiva, pois parece ter sido muito terrível, e a noiva diz que para seres humanos é normal, Deus faz que eles esqueçam um dia que nasceram com o tempo, mas para os monstros a ciência não é tão clemente. Nina tenta dizer que não é humana, mas a noiva a manda parar de bobeira. Todos sabem que ela é humana, apenas pode respirar embaixo d'água. Os outros é quem são os monstros. Nina agora quer saber o que a noiva está procurando, pois o general já vai perceber que elas sumiram. Se não voltarem logo, vão levar um choque daqueles. A noiva diz que não se importa com isso, mas fala que está procurando um colar de turmalina. E depois começou a se lembrar do dia que o Dr. Frankenstein a ensinava a respeito de várias coisas, inclusive utilizando o tal colar de turmalina. No presente, Nina fica o tempo todo insistindo que elas deveriam voltar, mas a noiva fala que só vai voltar depois que encontrar o tal colar. Do lado de fora da mansão, aquele homem dos filhos de Temícera disse pro resto do grupo que dois monstros entraram na antiga mansão do Frankenstein. A feiticeira ouviu tudo e mandou que eles pegassem o endereço. Lá no castelo, a princesa queria saber a respeito de todas as cicatrizes do general, e ele ficava contando até que ela foi abaixando suas mãos cada vez mais, e outra vez o general tentou fugir do avanço dela. Só que dessa vez a princesa foi direta. Ela diz que será a rainha em breve e consegue tudo o que quiser. A jovem então dá um beijo no general e os dois começam imediatamente com a sem-vergonhice. Do lado de fora, o Dr. Fósforo, o Doninha e o robô recruta estavam junto de um dos generais da princesa, ouvindo toda a sem-vergonhice que tinha lá dentro. Dr. Fósforo pediu pro general esperar pelo menos 30 segundos pro general terminar, ou talvez por ele ser um pouco mais, digamos, experiente, até 1 minuto. Sem outra escolha, eles ficaram ouvindo os barulhos lá dentro e a cena corta para a noiva ainda na casa do Frankenstein. Ao entrar no quarto dele, ela se lembra do dia que Eric brigou com seu próprio pai por causa dela. O monstro dizia que a amava e queria ela apenas para ele, mas o doutor tentava convencê-lo a ter paciência. Irritado, Eric acabou o pegando pelo pescoço
pescoço e estava prestes a eliminá-lo. Ele quer que a noiva o ame de qualquer maneira, pois o doutor fez ela para ele. Eric então o arremessou e saiu dali. A noiva foi tentar consolar o doutor, que disse que estava tudo bem. No presente, ela chora com essas memórias. Por sorte, Nina encontrou o tal colar e veio entregá-lo para a noiva. Ela então começou a ter mais memórias do dia que o Dr. Frankenstein deu aquele colar para ela de presente de verdade. Os dois estavam passando cada vez mais tempo juntos e a noiva ficou muito feliz ao receber esse tal presente, pois significava o nível de afeição que o doutor sentia por ela. Ele então colocou esse colar no pescoço da noiva e no presente Nina perguntava se o colar era importante para ela, mas a noiva não falava nada, até que viu a feiticeira do lado de fora. A mulher imediatamente começou o ataque. Lá no palácio, depois que 1 minuto passou, os outros monstros avisaram pro general que a noiva e a Nina estavam sumidas. Por sorte, elas têm rastreadores em seus corpos e o general poderá utilizar a ajuda do general do exército da princesa para encontrá-las. Todos então vão atrás delas duas. A feiticeira já estava lá com o seu exército, os filhos de Temícera, e a noiva vai fazer de tudo para combatê-la e se defender ao mesmo tempo que tenta salvar a Nina. A noiva é muito boa no combate e extremamente poderosa. Ela desce o cacete nos homens soldados com extrema facilidade e arremessa eles para fora do castelo. Tudo isso enquanto foge dos ataques da feiticeira e acaba indo parar do lado de fora com a Nina. Ela pega um objeto letal de um dos soldados e elimina diversos à sua frente sem a menor pena. Em seguida, a feiticeira se aproxima, mas disparos não funcionam contra ela, afinal ela tem poderes mágicos. A noiva manda a Nina correr e depois arremessa um carro em direção à feiticeira para distraí-la e consegue aparecer de surpresa por trás desse carro. Ela desce o cacete na feiticeira, as duas vão lá pro alto e voltam para dentro da mansão, mas como tem poderes mágicos, a feiticeira consegue se teleportar e assim que olha a mesa onde foi criada, a noiva se distrai mais uma vez. A feiticeira então consegue pegá-la por trás e descer o cacete nela, enquanto a noiva se lembra do dia em que ela fez sem vergonhices com o Dr. Frankenstein. Os dois estavam se apaixonando e o Eric pegou eles no flagra. O monstro ficou extremamente triste e começou a chorar. No presente, por ter se distraído com essas memórias, a noiva entrou na pancada de verdade para a feiticeira, que estava prestes a eliminá-la como um recado para o pessoal dos Estados Unidos. Só que numa tentativa desesperada, a noiva utilizou um pedaço de vidro para tirar a feiticeira de cima dela e depois continuou descendo o cacete na mulher. Nina corria do lado de fora para tentar chamar a ajuda do general, mas foi surpreendida pela presença dos soldados. Eles começaram a efetuar disparos contra ela e enquanto isso, a noiva estava prestes a eliminar a feiticeira, só que a mulher transformou os braços dela em 2 negócios molengos. Agora não tem jeito, ela entra no cacete e é empurrada lá de cima pela feiticeira, ao mesmo tempo que a Nina teve o aquário em sua cabeça destruído pelos soldados. As duas caíram lado a lado e nesse momento a noiva tem uma memória terrível. Ela se lembra do dia que encontrou o Eric lá dentro da mansão e ele diz que fez o que tinha que fazer. Dr. Frankenstein era um obstáculo para o amor deles e por causa disso, Eric deletou sua existência. A noiva partiu para cima dele por causa disso e os dois começaram um combate. Tudo começou a pegar fogo e a noiva, muito triste, correu daquele lugar. A partir daí, através dos anos, décadas, séculos e lugares diferentes, o Eric sempre tentava correr atrás da noiva e ela dava um jeito de escapar dele. Eles passaram pela Europa, Estados Unidos e diversos cenários como o Velho Oeste e até mesmo em tempos modernos quando a noiva tocava em uma banda. Os dois, entretanto, nunca ficaram juntos. No presente, a noiva pediu desculpas para Nina, que mandou ela para aquele lugar, e um soldado desmaiou a noiva. O episódio então acaba. Dá like! O episódio 3 começa com o resto dos monstros chegando até a mansão onde estavam a noiva e a Nina. O robô recruta já quer largar o aço contra a mansão, mas o general manda esperar, pois a noiva e a Nina ainda estão lá dentro e não estão se movendo. O pessoal dos filhos de Temícera devem estar lá dentro e assim que eles entrarem, tem que atacá-los e não pararem até que todos sejam eliminados. Essas palavras fazem o robô recruta ter algumas memórias. Ele se lembra do tempo que andava com o seu esquadrão na Segunda Guerra Mundial. Era sua primeira missão e o líder do esquadrão mandava ele sempre ficar perto, até que de repente ouviu alguma coisa e mandou todos pararem. O líder perguntou para o sniper se havia alguma coisa ali à frente e ele encontrou diversos grupos de soldados do Bigodudo. O líder do esquadrão então mandou todos se abaixarem e os alemães começaram a atacá-los. Os americanos lutaram um pouco contra eles, mas eram muitos alemães e vemos que o robô recruta começou a identificá-los um a um como soldados
soldados do Bigodudo. Imediatamente ele colocou seus objetos letais para fora e esticou suas canelas para ficar lá no alto. O robô mandou todos do esquadrão deitarem no chão e depois começou a largar o aço contra os soldados do Bigodudo. Ele girava e eliminava todo mundo. Tem gente até tentando colocar as tripas de volta para dentro do corpo. É muito sinistro. O robô rapidamente elimina todos os soldados do Bigodudo e o pessoal do seu esquadrão ficou tão feliz que o levaram para comemorar num botequim. Eles nunca viram nada como isso e, chamando o robô de Homem de Lata, eles dizem que ele será sempre o irmão deles ali na Companhia Moleza, o nome do esquadrão. Todos oferecem um brinde ao Homem de Lata. Vemos que ele ficou muito feliz. De volta ao presente, todos se espalharam e invadiram a mansão, quebrando as paredes, e encontraram a noiva amarrada a uma cadeira ali na frente. Eles ficaram preocupados, pois ela parecia desesperada. Essa deve ser uma armadilha, mas mesmo assim o general se aproximou e removeu a fita que tapava a boca dela. Ele pergunta onde estão os filhos de Temícera e a noiva diz que já foram embora. Eles simplesmente saíram dali. Ela estava desesperada, pois queria que tirassem a fita de sua boca. O robô recruta pergunta onde está a sua amiga Nina e a noiva diz que no andar de cima eles a levaram para lá. O robô então vai lá procurar por ela e rapidamente consegue encontrá-la dentro de uma banheira coberta por arame farpado. Ele remove todo o arame e diz para ela que sua gigante decepção por não ter encontrado nenhum soldado do Bigodudo para eliminar ali diminuiu no momento que ele percebeu que ela está viva. Nina fala para ele que não pode ficar fora d'água, pois o seu capacete quebrou quando eles efetuaram um disparo, mas o robô recruta já vai dar um jeito nisso. Ele simplesmente remove a banheira e vai carregá-la de volta ao castelo. Dr. Fósforos tirou as correntes da noiva e ninguém entende por que os filhos de Temícera deixaram as duas naquele lugar, até que de repente o general percebe a verdade. Foi para pegar a princesa. Todos então voltam pro carro. O robô recruta traz a Nina dentro da banheira e eles partem de volta ao castelo para proteger a princesa. O robô recruta então tem mais uma de suas memórias. Ele se lembra do dia que foi levado até um programa de auditório para fazer uma entrevista. Nessa época, todos gostavam muito dele, pois, segundo o apresentador, ele sozinho lá na Alemanha eliminou mais de 1000 tropas do Bigodudo. Enquanto o homem o apresentava, vemos que o robô recruta estava analisando o pessoal da plateia e o apresentador perguntou o que ele estava vendo. O robô recruta então perguntou se ele checou todas as identidades do pessoal ali na plateia. E o apresentador responde que é claro que não, por que eles fariam isso? E o robô recruta rapidamente responde que é para ver se tem algum soldado do Bigodudo escondido ali, pois se tiver, ele será eliminado rapidamente. Todos ficam muito assustados com isso e o apresentador diz que acha que não tem nenhum soldado do Bigodudo ali, mas o robô recruta diz para ele que é isso mesmo que um soldado do Bigodudo diria. Aí sim, todo mundo ficou assustado, até o apresentador. O general do exército que estava ali na plateia falou com um certo cientista que o robô não foi criado para participar desse tipo de evento. O cientista então o corrige dizendo que ele não é um robô e sim um sistema de inteligência artificial. Esse próprio cientista nunca percebeu isso, mas parece que o robô recruta tem uma vaga autoconsciência. Isso é muito incrível e por causa de suas palavras o general resolve fornecer o robô recruta para esse cientista poder estudá-lo. Ele o levou para seu laboratório e já começou separando do resto do corpo para estudá-lo. O robô, assim que acordou, perguntou se ele era um dos soldados do Bigodudo e quando o cientista disse que não, ele ficou bem decepcionado. O cientista então explica que está estudando o corpo dele e vai devolver a outra metade assim que terminar, talvez até mesmo adicione melhorias. O robô é um projeto extraordinário para algo feito em 1943. O robô do nada pergunta se tem algum soldado do Bigodudo ali perto e o cientista fala que ele está muito preocupado com isso. O robô então explica que foi criado com o único objetivo de eliminar soldados do Bigodudo e seus aliados. O cientista pergunta se ele quer fazer isso, mas o robô simplesmente fala que o que ele quer é irrelevante, só a sua diretiva importa. O cientista insiste, se ele teoricamente não tivesse diretivas, o que ele gostaria de fazer? E o robô responde que gostaria muito de se reencontrar com os seus irmãos, o pessoal da Companhia da Moleza. Assim eles poderiam eliminar soldados do Bigodudo juntos. O cientista fala que não conhece ninguém desse esquadrão, afinal a guerra já acabou há 20 anos. O cientista então continua dizendo que o robô recruta vai ajudá-lo muito a criar uma nova geração de robôs automáticos. De volta ao presente, vemos a princesa Ilana sendo acordada por um de seus soldados que veio tirá-la dali, pois o castelo está sob ataque. Mas no momento que ele vai sair na porta, o homem
é simplesmente evaporado por um disparo. Os filhos de Themyscira já estão ali e a princesa vai ter que correr por sua vida. O comando das criaturas ainda está se aproximando e, fugindo pelo castelo, ela encontra seus soldados batalhando contra os filhos de Themyscira. 2 deles estão atrás dela e avisam a outros que conseguem chegar bem na frente e pegá-la. Um deles fala que a rainha mandou eliminar a princesa, mas a jovem consegue utilizar suas unhas para se defender e fugir desse homem. Ela corre para seu quarto e tranca a porta. Do lado de fora, seus soldados estão sendo eliminados, até que o comando das criaturas finalmente chega. Com o carro, eles já eliminam o primeiro dos filhos de Themyscira e depois saem efetuando disparos. E é muito legal ver o Dr. Fósforos se defendendo dos disparos dos filhos de Themyscira com seu calor. Um dos soldados trouxe o capacete para Nina, mas ela não sabe nem como ajudar nessa batalha, e o soldado é eliminado bem na frente dela. Nesse momento, o robô recruta se lembra do passado de novo. Depois de muito tempo parado, passando de laboratório em laboratório, ele chegou ao final dos anos 90 e um certo colecionador de equipamentos militares veio comprá-lo na loja de outro. Esse homem, chamado Sam, levou o robô recruta para casa, onde ele morava com muitos gatos. Esse é o novo amigo deles, e o homem já coloca gasolina para abastecer o robô recruta. O homem se apresenta como Sam e fica muito feliz em poder ter o robô ali em sua casa. Os dois se divertem muito assistindo a vários filmes de guerra junto com os gatos do Sam, e o robô até conhece a coleção de objetos militares dele. Um dia, o homem coloca um casaco e um boné no robô recruta para levá-lo para dar uma volta. O robô diz que não sente frio, mas é melhor ser coberto para não enferrujar. Sam o coloca no carro e vai levá-lo para conhecer seus amigos. O robô recruta pergunta se eles vão fazer um brinde pro Homem de Lata, e Sam garante que sim. Ele está muito feliz. Finalmente eles chegam à reunião. O robô recruta conhece os tais amigos do Sam, que diz para eles que esse robô será uma boa ajuda à causa. Antes de se sentarem, o robô recruta começa a olhar pro pessoal e percebe que algo de errado não está certo. Até que a reunião começa e um dos amigos do Sam apresenta aquela como a reunião nacional do clube do pessoal do Bigodudo. O robô recruta fica em choque, tá cheio de soldados do Bigodudo ali na frente dele. E de volta ao presente, vendo toda aquela situação, o robô recruta perguntou pro general se aquele pessoal são soldados do Bigodudo, e muito feliz, o general respondeu que sim. O robô se lembra mais uma vez do passado. Naquela reunião, ele mandou esses soldados se prepararem para perder a vida e começou a eliminá-los partindo pelo próprio Sam. O robô se diverte e sorri enquanto elimina todo o pessoal do Bigodudo, e ali no presente ele também está rindo muito. A nova tecnologia em seu corpo permite que ele saia flutuando e efetue disparos enquanto gira no alto. O general só manda os outros se deitarem no chão. O robô recruta larga o aço em todo mundo e destrói os filhos de Themyscira, se lembrando também daquela reunião que ele destruiu todo mundo lá dentro. Tudo que o robô queria era se reencontrar com seu esquadrão antigo. Depois daquele evento lá do clube dos soldados do Bigodudo, ele foi preso e passou muito tempo lá na prisão. O pessoal do julgamento não estava nem aí que ele simplesmente tentou defender o país e permitiram que ele fosse preso. O robô recruta no presente estava se divertindo muito ali, eliminando os filhos de Themyscira, até que do nada ele simplesmente foi deletado. A feiticeira Circe chegou. Ela destruiu com facilidade e partiu para o castelo para pegar a princesa Ilana. Ela abriu um cofre para pegar um objeto letal e se defender dos homens que tentavam pegá-la. Por sorte, ela eliminou os dois, mas a feiticeira logo apareceu. A mulher começou a atacar a princesa, dizendo que precisa eliminá-la. A jovem não tem a menor chance, até que o Doninha chega do nada e ataca a feiticeira, a levando para fora do castelo. Ele desce o cacete nela e o Dr. Fósforos também se apresenta, dizendo que ama um bom churrasquinho e começa a usar sua temperatura contra a feiticeira. O general fica em choque e a noiva diz que ele queria monstros, então tá aí, esses são os monstros. Nina foi procurar pelo robô recruta e encontrou sua cabeça. Ele está feliz pois eles lutaram junto contra soldados do Bigodudo, foi um dia lindo, e propôs um brinde ao Homem de Lata para depois apagar de vez. Assim que terminaram de descer o cacete na feiticeira, ela diz que eles não sabem o que fizeram, eles condenaram o mundo inteiro à morte. E o episódio acaba. Obrigado por assistir, até o próximo!